Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que acontece com o seu investimento atrelado à Selic quando ela cai ou quando ela sobe. Um ponto que a gente tem que analisar para a gente tomar a melhor decisão de nosso investimento. O que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente tem um título que é atrelado à taxa Selic, tá? Seja ele um CDB, seja uma LCI, seja um tesouro direto, a maioria das vezes o tesouro direto está atrelado diretamente à Selic. Alguns outros investimentos, por exemplo, um CDB, a LCI e a LCA, elas estão atreladas ao CDI, que logo também é uma taxa que está atrelada à Selic. Tem uma pequena diferença, mas é praticamente a mesma coisa. Mas o que acontece? O que a gente precisa entender? Quando a gente faz um investimento que está atrelado a esse tipo de taxa, seja a taxa Selic ou a taxa CDI, a gente precisa entender que ele está atrelado a uma porcentagem dessa taxa. Então vamos entender o seguinte: a taxa Selic, vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Vou arredondar os números. A taxa Selic está em 10%. Hoje ela está mais, mas suponhamos que ela esteja em 10%. Se a gente tem um investimento que está pagando 100% da taxa Selic, ou seja, a gente vai receber 10% de rentabilidade. A nossa rentabilidade vai ser 10% ao ano, tá? Então, se a gente tem um investimento que está pagando 90% da taxa Selic ou 90% do CDI, nesse caso, nesse nosso exemplo, é 10% ao ano. Tá? 10% não, me perdoa. 10% é a nossa taxa do exemplo. 90% desses 10% é 9% ao ano. Então eu quero mostrar para vocês o que acontece ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo que a gente está investindo esse nosso dinheiro, nesse ativo, o que acontece com essa taxa quando ela tem essa oscilação. Então a gente precisa entender o seguinte: você contratou o investimento 100% do CDI, vamos colocar o exemplo assim, e tem essa oscilação do período. Vou mostrar para vocês aqui, vou fazer um desenho aqui, você não repara o desenho não, que eu estou fazendo isso aqui tudo no mouse. Mas vamos lá. A gente fez a contratação de 100% do CDI, tá? É um CDB. E aqui eu coloquei, né, essa linha da taxa aqui e a linha do tempo para que você possa entender esse período. Tá? Então eu coloquei o X% aqui, suponhamos que seja 10%, tá? 10%. Esses 10% aqui foi quando você começou a investir. Então você colocou o seu dinheirinho lá, lembrando, tá? O CDI está pagando 100% do CDI, esse CDB. Então você contratou e a taxa Selic estava em 10%. 10%, ok. Passar do tempo, normal, não muda nada, não muda nada, não muda nada. De repente, tem uma reunião do Copom e decidem mudar essa taxa de 10% para 9%. O que acontece com essa taxinha? Ela vai cair. Continuar a vida, mesmo procedimento. Mudou o mercado, fez toda uma análise e identificaram que vai passar para 15% o CDI. Ele vem aqui para cima do 15%. Ele vai continuar todo o processo. Chegou um determinado período de tempo, fez a análise, descobriu que tem algum problema no governo, tem inflação, o processo todo vai baixar a Selic para mais. Vai baixar aqui para 6%. O que acontece? Vai cair e vai continuar. Mas o que a gente tem que entender? Você contratou um CDB pagando 100% do CDI. Independente se ele esteja em 10%, deixa eu mudar aqui. Independente se ele esteja em 10%, se ele está em 9%, em 15% ou em 6%, ele sempre vai pagar 100% desse valor. Essa porcentagem aqui, que é o que você contratou, não tem variação. Não existe variação. O que vai variar é a taxa Selic, consequentemente o CDI. Você precisa entender isso. Daniel, mas eu contratei uma LCI que paga 90% do CDI.
Simples. Se ela paga 90% do CDI, você vai pegar 90% em cima desse valor aqui. Então, 90% de 10%, 90% de 9%, 90% de 15%, 90% de 6%. Então, você precisa entender que a taxa que você contratou não muda. Ela é estável do início do investimento até o final do investimento, tá? Até o final do investimento. Não vai mudar, tá? Essas taxas aqui vai mudar. Que seja o que for, 70, 80, o que for, independente. O que vai variar vai ser a sua taxa Selic ou a CDI do período. Entendeu? Então sempre vai ter essa oscilação. Bom, espero ter tirado a sua dúvida, deixado um pouquinho mais claro. Peço desculpa pelo desenho, porque aqui eu estou fazendo pelo mouse mesmo. Mas a gente precisa entender que a taxa que a gente contratou, a taxa que está atrelada a Selic ou CDI, ela sim pode sofrer alteração ao longo do período do investimento. Mas a porcentagem que a gente contratou, 100%, 95%, 80%, 90% do CDI, da LCI, da Selic, assim por diante, isso não vai mudar. Isso vai ser do início até o final, tá? Isso se chama um título pós-fixado. Por que ele tem esse nome de pós-fixado? Porque a gente nunca vai saber exatamente quanto que a gente vai receber lá no final do vencimento. É diferente do pré-fixado. Pré-fixado você já sabe, você vai receber 15%. Independente de Selic ou IPCA ou o que for. Você vai receber 15% no ano. Então ele é pré-fixado. O pós-fixado, ele vai ter essa oscilação conforme o mercado. Então se você ficou com alguma dúvida, se você gostou do conteúdo, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer conversar com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o canal com outras pessoas. Vamos fazer o canal crescer, tá bom? Espero te ver em um próximo vídeo, um fortíssimo abraço e até breve.